Em primeiro lugar, queria começar nossas boas-vindas, estarem presentes na inauguração desta exposição. Em nome da Isabel Carlos, quero pedir desculpa pelo facto de um imprevisto de última hora a ter impedido de estar aqui a ajudar na construção desta conversa, mas ela voltará em janeiro para fazermos uma segunda conversa já com a exposição em andamento. Queria também agradecer imenso à presença aqui na porta da Carolina Vieira. Como sabem, a Carolina faz parte de uma das pessoas da equipe da Porta 33 e a Carolina já está a trabalhar connosco desde 2018 ou 19 e tem-nos acompanhado neste lado, do lado de trás, não é, de como gerir um espaço cultural e com as exigências que este espaço implica. E, por outro lado, a Carolina tem-nos acompanhado com muita frequência nas nossas idas ao Porto Santo, no sentido de cumprirmos a missão que temos para com aquela escola e com aquela população, que é devolver uma escola que estava desativada à população porto-santense. Entre muitas iniciativas que estamos a fazer no Porto Santo, uma delas e central é a criação artística. E a Carolina, em períodos de criação, em residência na Escola do Porto Santo, surge esta exposição, integrada num projeto mais vasto, ao qual, com a ajuda do Nuno Faria, que é o coordenador desse projeto e também o responsável editorial, porque o projeto tornará a forma final de uma publicação, um projeto que se chama EIRA, até porque as áreas no Porto Santo são muito importantes, estão todas desativadas, infelizmente, porque a agricultura atual no Porto Santo mudou, mas eram os grandes centros, digamos, de convívio da população porto-santense à volta das áreas. E a nossa intenção, e já temos desenhado no pátio exterior da Escola do Porto Santo, uma EIRA, e vamos torná-la real. O projeto que o Nuno está a coordenar, quer em termos de acompanhamento do trabalho dos artistas, quer em termos da questão editorial e crítica, envolve muitas pessoas, mas basicamente assenta em 5 exposições. A primeira já tivemos a oportunidade de apresentá-la aqui na Porta, em maio, uma exposição do Duarte Belo, também resultante de uma residência dele na Escola do Porto Santo, e apresentámos 40 e tal mil fotografias. O Duarte é arquiteto, mas é uma pessoa que percorre o nosso país a pé, mochila, de les a les, e tem realmente uma documentação fotográfica muito abrangente sobre o território português, interrogando a nossa relação atual que temos com o nosso território. Estas exposições ocorrerão em tempos diferentes, quer na Porta, quer no Porto Santo. A próxima exposição incluída neste projeto EIRA é da Mariana Viegas, e que vamos abri-la no Porto Santo já em outubro. Em novembro, sim, e que resulta também de uma residência em que convidamos muitas pessoas que se relacionaram com a Escola do Porto Santo, desde alunos, professores, pessoal administrativo e até construtores da própria escola, do qual resulta um livro com os rostos dessas pessoas e um vídeo, e que vamos então apresentá-lo agora em novembro. Daqui a 2 semanas, quase. 2, 3, espera aí. Hoje também quero agradecer
às instituições que nos têm apoiado desde o início e especialmente nos últimos anos neste atravessar para o Porto Santo, entre elas a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que é representada pela doutora Natasha Xavier, atual e recente Diretora Regional da Cultura, para a qual desejamos as melhores felicidades nesta nova tarefa, e a doutora Sandra Assunção, Diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, e pronto, e ao Ministério da Cultura e Artes, porque a Porta 33 beneficia, há uns anos esta parte, dos apoios sustentados daquele organismo de Estado. Quero também agradecer a duas pessoas, vou agradecer às pessoas de fora, que estão aqui hoje conosco, que é a arquiteta Joana Duarte, e que escreve, e uma das missões que ela está aqui, para a revista de arte contemporânea Umbigo, e o João Mourão, surpresa muito grande ver-te por cá hoje, que dirige o Centro Cultural Arquipélago em São Miguel, nos Açores. Hoje há um dado também que acho que é de referir, e acho que tem um bocadinho a ver com o espírito de como a Carolina está no mundo e nas artes. Hoje acontece um eclipse lunar, e o eclipse começou às 6, exatamente à hora da inauguração da Carolina. Por isso, Carolina, muito obrigado por tudo. Nada. E um beijinho muito grande. E eu não... Obrigado. Eu acho que antes do Nuno começar a falar, eu queria dizer só umas coisas muito breves, e a primeira era agradecer à Cília Maurício e a todos da Porta 33 por terem feito este convite. Eu acho que ele foi muito natural por ser uma pessoa que trabalha na Porta e ter estado a acompanhar o processo de evolução e de transformação da Escola da Vila desde o início. Foi mesmo muito natural ficar naquela escola e ter o convite de poder pensar um projeto para o Porto Santo e sobre o Porto Santo foi muito especial, e quando eu comecei a pensar nele, eu queria que refletisse o quanto eu gosto daquele sítio, mas eu acho que foi um amor um bocado redescoberto mais ultimamente, porque eu acho que quase como toda a gente que vive na Madeira, especialmente, vai ao Porto Santo desde pequeno, ou desde que se lembra de ser gente, e comigo também foi o caso, mas desde que começamos este projeto da escola, eu redescobri o Porto Santo de outra maneira, e esta exposição reflete muito isso. Ela começou com uma série de caminhadas pela ilha e tentou apanhar materiais e matérias do sítio. Eu comecei por recolher muitas pedras e muito solo, triturá-las, quebrá-las, transformá-las em pigmento e tentar usar essa matéria rochosa do solo para fazer as pinturas, mas depois apercebi-me rapidamente que não era esse o meu... Não era essa maneira que me era confortável pintar, porque as minhas pinturas acho que são muito leves e têm essa negação da matéria nelas próprias. Não há uma presença do gesto humano nas telas, é sempre muito flat, é muito plana, mas foi um bom exercício para construir uma paleta cromática do que é o Porto Santo. E então a Pedra Sol, que é o título desta exposição, deu o mote para pensar na ilha e pintá-la através das suas paisagens, mas de uma maneira mais emotiva e mais atmosférica, digamos. A Pedra Sol, só se vocês não sabem, é uma formação geológica que existe no Ilhéu de Cima, que antes era chamado também de Ilhéu dos Dragoeiros. Aliás, a tinta de dragoeiro foi o único pigmento que eu apanhei que usei nesta exposição, e está lá em cima naquele retroprojetor. Eu descobri que a Pedra Sol existia por um acaso, porque uma vez fomos fazer uma viagem de barco ao Ilhéu num simpósio de geologia,
e o senhor explicou que a formação é uma formação prismática que existe muito no Porto Santo. Vocês devem conhecer o Pico da Ana Ferreira, só que em vez de ser uma formação prismática vertical, ela irradia de um ponto, e por isso é que se chama Pedra Sol. E aquele momento foi tão bonito, porque aquela pedra, que é enorme, deve ter, sei lá, uns 30 metros, eu não sei bem, só a conseguimos ver do mar, está lá desde o início dos tempos, a receber sol e a chuva e o vento o tempo todo, assim uma presença um bocado anciã e protetora, de certa forma. E então esse foi o mote para esta exposição. E eu acho que agora o Nuno pode falar um bocadinho. Depois nós podemos conversar, se vocês tiverem dúvidas, eu vou-me lembrando de coisas. Acho que sim. Sim, era assim que tínhamos combinado. A Carolina começar e depois eu fazer uma breve apresentação, ou uma breve fala, como se diz no Brasil, e depois falarmos entre todos. Acho que esse é o mote mais certo. Antes de mais, agradecer o convite. Eu sempre que aqui estou, lembro-me em retrospectiva de todas as outras vezes que aqui estive, ou de muitas das outras vezes, já são muitas. E pronto, é sempre bom, dá para desconfiar, não é? É sempre um prazer vir cá e é sempre algo ver esta instituição, quer dizer, as instituições e os projetos não são propriamente as exposições, são as exposições, são as viagens, são as marcações, são os orçamentos, tudo isso, não é? Mas são as pessoas, sobretudo. E a Porta, como sabem tão bem como eu, mas eu estou aqui a falar e queria dizê-lo uma vez mais, ver a Porta crescer como tem crescido, e ver crescer é do ponto de vista humano, ver que alguém como a Carolina, o Helder, não é, se tornaram de facto artistas muito com um trabalho muito consolidado, muito interessante, com um potencial enorme, e que cresceram com a Porta, não é? Cresceram nas suas escolas e cresceram com a Porta. Isso acho que é um sinal de maturidade de uma instituição que não envelhece, que vai sempre rejuvenescendo. Isso para mim é muito interessante ver. Bom, já estivemos aqui, como o Maurício disse, com o Duarte Belo, agora com a Carolina, e depois, daqui a menos de um mês, com a Mariana Viegas no Porto Santo. Este programa de residências foi feito pelo Maurício, a Cecília, pela equipa da Porta. Eu não tive nenhuma influência nisso. Herdei estas escolhas, este grupo de artistas, que são artistas que eu estimo muito. Com a Mariana e com o Duarte já tinha trabalhado noutras vidas. E com a Carolina foi a primeira vez e foi muito inspirador para mim. É sempre muito interessante trabalhar com artistas mais jovens, porque nos estimulam a não ficarmos no mesmo sítio, não é? E nos estimulam a não trabalhar com certezas e trabalhar sempre com dúvidas. Apesar de tudo, eu dividi o que vou dizer em 5 pontos. Bom, já disse grande parte do que queria dizer no texto que escrevi e que está na folha de sala, portanto não vou repetir o texto, vou dizer uma outra coisa que está no texto, na esperança que o possam ler. Vou também ler um ou outro fragmento do texto da Susana Figueiredo, que parte de uma conversa com a Carolina, portanto é um texto a duas vozes, não é? E vou falar sobre alguns pontos que acho que ajudam a esquematizar depois a nossa conversa, que francamente acho que é o mais importante hoje. Mas pronto, para dizer que o programa EIRA é parte de algo que a Porta, já o disse na conversa passada, tem feito desde sempre, que é escrutinar, explorar o território da Madeira e também do Porto Santo. Já antes o havia feito. Lembro-me de estarmos com o João Queiroz no Porto Santo, por exemplo, o João a desenhar até com Dragoeiro, com Tita Dragoeiro. Mas agora, de forma mais interessante ainda, este balanceamento, não é? Este vai-vai entre a Madeira e o Porto Santo, entre o Funchal e o Porto Santo. E estes artistas são artistas que, e é o caso da Carolina, claro, que tendo estado naquele lugar e tendo já uma vocação, eu diria,
que é diversa entre cada um deles, de adesão à paisagem, não é? De adesão ao tema da paisagem e ao lugar, sobretudo, mais o lugar do que a paisagem, nos permitem ter, a partir das diferentes abordagens, das diferentes materialidades, nos permitem ter, digamos, uma perspectiva da riqueza simbólica e também da riqueza material do Porto Santo, que é de facto um lugar muito marcante para quem o conhece muito bem e para quem não o conhece também. Bom, o primeiro ponto era o lugar. O lugar entendido no sentido mais estrito, mas também no sentido mais amplo, mais simbólico. E esse, sim, esse é personificado, ou é corporizado eu diria polarizado, talvez melhor, pela Escola de Porto Santo, que é, de facto, um milagre que se deu duas vezes. Deu-se a primeira vez quando foi construída e deu-se a segunda quando não foi destruída, quando pôde ser preservada através deste acordo longo entre as autoridades e a Porta. E assim funciona bem, não é? Estas sinergias, esta atenção e aproveitar estas oportunidades. Pronto, pondo ênfase naquilo que é a cultura e, em particular, a arte, podem, não é? No sentido, não podem muito e não sabemos bem como é que podem, mas percebemos que podem ser, eu diria, motores de reativação dos lugares, podem ser motores também por não serem específicos ou por não serem especializados, são específicos, mas não especializados, e por, de modo geral, os artistas e quem trabalha e quem gravita em torno dos artistas terem sempre um olhar muito generoso e muito idealista também, não é? No sentido, é possível transformar as coisas, é possível apaixonar-nos pelas coisas, no fundo é isso, e dedicarmos-nos a elas. Acho que já se percebeu isso. Nas escolas há cada vez mais artistas a trabalhar, porque de facto é um olhar ligeiramente dissonante do olhar mais normativo, muitas vezes, ou mais ortodoxo, que cria muitas vezes algum distúrbio, mas também cria possibilidades e sinergias. Isso é aquilo que pode ser feito, não é? Através desse ofício, dessa disciplina sem nome, como o Aby Warburg lhe chamava. Aliás, como o Warburg e o Agamben depois também reiterou sobre o trabalho do Warburg, o historiador de arte alemão. Pronto, o lugar, aquele lugar é de facto um lugar mágico, é um lugar que é cruzado por várias energias e, bom, não é preciso dizer-vos, já ouviram, que elas estão, de uma certa forma, aqui em jogo na exposição é mais uma experiência que uma exposição, não é? Que a Carolina nos propõe e nos oferece. E, portanto, sim, importante lugar, importante este deslocamento entre um lugar e outro, e esta recontextualização dos trabalhos que em grande medida foram feitos lá, que foram começados lá, que se inspiraram da experiência física, mas também de outras formas de percepção, de outras como a memória da infância daquele lugar, aquele lugar que depois se torna muitos outros lugares, como é óbvio, não é? Já falaremos sobre isso. Portanto, se calhar depois podemos falar um pouco também sobre as memórias do lugar e sobre o que significa o lugar para vós, e a Carolina falar um pouco mais sobre isso, talvez. A segunda palavra era silêncio. Não é muito fácil explicar, que eu acho que o tema dos trabalhos da Carolina e talvez o tema central desta exposição, ou a materialidade, ou o espírito desta exposição, tem sobretudo a ver com o silêncio, eu acho. Bom, não é bem uma divagação poética que estou a fazer, tem mais a ver verdadeiramente com o modo como estes trabalhos se apresentam e como nós nos colocamos
perante eles, ou melhor dito, no meio deles, não é? As coisas têm um som, não é? As coisas de uma certa forma falam-nos e interagem connosco, não somente o contrário, não é algo só de nós para as coisas. Eu acho que o trabalho da Carolina tem a ver com um conjunto de rituais. E o ritual de silêncio é muito importante na abordagem não só da pintura, como na abordagem do mundo através através da pintura. E assim nos conta a Carolina em algo que diz no texto da Susana, mas também em conversas que fomos tendo desse trabalho de solidão na residência, não é? Do Porto Santo, desse trabalho de caminhadas, não é? Como o Duarte também, esta questão da caminhada, de estar consigo próprio, e nesta espécie de construção não só de uma percepção do lugar, mas de si próprio, imagino, não é? Não quero falar só pela Carolina, mas seria interessante que este tema viesse depois, não é? De que forma é que perante, imersa num determinado lugar, de forma reiterada, de forma longa, em solitário, se vai construindo essa intimidade. Por outro lado, esse estranhamento também, que não é só um estranhamento relativamente ao entorno, mas também a si próprio, imagino. Não é? Essa é uma tradição, e para dizer que, paradoxalmente, nós pensamos, e esse som chegou a ser produzido, pedimos ao Francisco Janes, que é outro dos artistas deste projeto, outro colaborador de algum tempo da Porta, que trabalha com som, trabalha com vídeo e com fotografia, que fizesse um som para a exposição. Acabámos por não usar, mas paradoxalmente esse som talvez fosse para sinalizar, dar... Esse som era um rumor, um drone, como se chama na gíria do som, na gíria sónica, portanto um som contínuo, com modulações muito ligeiras. E não por acaso acabámos por não usar, mas o som existe, e existe também enquanto relação do Francisco e da Carolina, que se encontraram, julgo eu, no Porto Santo, e portanto que partilharam esse lugar. O trabalho do Francisco também, verão, quando ele aqui expuser, é um trabalho também que tem uma densidade de silêncio muito notável, não é? Bom, do silêncio eu passaria para a visão interior, que é o terceiro tema, e que está intimamente ligado, um e outro estão ligados, e isso permite-me falar da tradição, da linhagem. É sempre um bocado pesado usar estes termos, em que acho que o trabalho da Carolina se inscreve. Eu isso escrevi no texto, não vou citar-me a mim próprio, mas estive a ler o texto para ver se me lembrava daquilo que escrevi, porque eu escrevo os textos sempre em transe, quase sempre em transe, não é? É um processo de esquecimento, escrever para mim, depois nem sei muito bem o que escrevi, mas acho que tenho estas coisas dentro de mim. A visão interior, ou seja, quando eu falava de silêncio, se calhar era interessante convocarmos uma pintura, uma imagem do património da humanidade que todos penso que conhecemos, se não conhecermos depois vão à procura, mas também para vos relembrar, para imaginarem, para se lembrarem deste grande pano, não é? Deste grande que está suspenso nesta primeira sala. E essa imagem, ou essas imagens, mas há umas mais impressivas do que outras, são as pinturas do Caspar David Friedrich, que era um pintor alemão, que é um dos artistas mais impressivos e mais conhecidos aquilo que se chama o romantismo alemão, que não é, que tem aquelas figuras, o monge contemplando o mar, um homem contemplando um mar de nuvens, não é? E que são figuras muito marcantes
e que em rigor nunca tinha acontecido na história da pintura antes e talvez não tenha acontecido depois. São assim, uma espécie de buracos, de visões interiores, justamente. São pessoas de costas numa paisagem, portanto, que no fundo duplicam o espectador, não é? Ou que são uma espécie de ponto de relação, de ponto de projeção do espectador na imagem, na pintura, não é? Portanto, são pessoas que estão a olhar, nós estamos a ver alguém a olhar. E o que acontece é que é um sentimento de adesão, um sentimento de sobreposição, e quem está a olhar para a imagem somos nós. Estamos a olhar por interposta pessoa, mas há uma fusão. E para mim isso sempre foi muito marcante. E sempre foi muito marcante de um sentimento que é um sentimento que eu acho que já temos hoje muito em nós. Acho que já sabemos o suficiente para perceber que é uma coisa que nos acontece, que é o sentimento de sermos contemporâneos de pessoas que não viveram no mesmo tempo que nós. Às vezes viveram séculos antes. E aquilo que o Friedrich faz com essas pinturas, bom, são pinturas que são um bocadinho pinturas de tese, não é? Pinturas que ilustram ou que dão corpo a ideias. Aquilo que ele faz é perpetuar, é tornar, é estender este sentimento de contemplação e de meditação perante um determinado lugar, que é tão físico, é preciso estar lá, quanto mental. Não é preciso estar lá para o sentir. É um paradoxo, mas é mesmo assim que acontece. E a pintura faz isso, não é? A pintura substitui de uma certa forma o lugar, não é? Interpõe-se mais uma vez com o lugar, mas dá-nos acesso a esses sentimentos. Os românticos chamavam, é bem conhecido, o sentimento de simpatia ou de empatia. Empatia mais forte do que simpatia, não é? Ou a simpatia total, uma adesão total às forças, às correntes, às energias que o lugar convoca. E o lugar não pode convocá-las sem nós. A questão é essa. Esse é o paradoxo do museu também. Eu bato muito nesta tecla por trauma, por trauma, seguramente, que se não percebermos o museu como que não percebemos que o lugar do museu somos nós, que nós é que ativamos o museu, não percebemos nada do museu, não é? O museu não existe sem os corpos vivos que o habitam. Nesse sentido, é a mesma coisa que esta exposição. Estas pinturas são ativadas pela presença de corpos vivos, desejantes, pulsantes, que se aproximam delas e que, de certa forma, as ativam, não é? Mas estas pinturas também são estados de espírito. Tu falavas há pouco em cima de uma... Pronto, que tinhas trabalhado com os materiais, já lá vamos, mas também com um certo sentimento de intimidade, julgo que foi essa palavra que usaste, eu ouvia assim meio lateralmente. Portanto, a questão da visão interior é essa. Os românticos falavam muito de uma espécie de cegueira, não é? De que a visão mais completa, mais absoluta, era uma visão interior. Era aquela que não era retiniana, não era... Era uma visão que tinha a ver com um misto de sentimentos, com a crença, mas também muito fortemente com a memória, não é? Com uma memória de algo que se vê e que depois se rememora, mas também como esta ideia de corpo coletivo e esta persistência espiritual a que chamamos o sentimento de adesão, o sentimento romântico perante o mundo, perante aquilo que nos rodeia. Pronto, a visão interior é essa. As pinturas do Friedrich dão-nos, materializam essa ideia de visão interior, que não sabemos muito bem dizer o que é, não é? O Friedrich, enquanto pintor, mas os poetas que lhe eram contemporâneos e que, de uma certa forma, perpetuaram esta tradição que ainda hoje continua, com artistas como a Carolina e outros. O quarto ponto era justamente a questão dos materiais. Eu chamei-lhe materialismo porque tem a ver, de facto, com a tradição materialista que começa no momento, de facto, em que
há um pensamento sobre o mundo, sobre a Terra, mas quem diz a Terra diz o cosmos, que começa a ser explicitado, começa a ser construído. E esse momento sabemos também quando foi. Foi com os primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, naquele lugar onde seria, como nos lugares em que eclodem estes fenómenos, onde seria muito improvável que tantas cabeças se articulassem para pensar, para criar todas estas cosmogonias e todas estas visões sobre o que é o mundo e o que somos nós no mundo. E esses filósofos chama-se-lhes os filósofos materialistas, porque, bom, entre muitas outras coisas, porque as concepções da origem do mundo que eles professavam eram todas elas materialistas, todas elas baseadas em fenómenos materiais. Aquilo a que se veio a chamar os elementos, não é? A Carolina, obviamente, trabalha com os elementos, não somente nesta incursão ao Porto Santo, mas já antes o seu trabalho tem muito a ver com esta poética dos elementos, que é uma poética material, antes de mais, e que é impossível fazer pintura sem materiais, não é? E a Carolina diz, e eu talvez citasse agora, para falar dos materiais, a Carolina diz, é uma pergunta que a Susana lhe colocou, é muito bonita o texto, e imagino que tenha sido muito bonita a conversa entre as duas. Não é tão poético como pode parecer. São descobertas que acontecem no trabalho do ateliê. Por vezes temos uma ideia muito clara do que queremos que uma pintura seja e ela, às vezes, até consegue ser o que imaginamos, mas na maior parte das vezes a pintura é esse mergulho até encontrarmos o lugar onde nos sentimos confortáveis. Ao trabalhar com transparências, de facto, o trabalho da Carolina tem muito a ver, inscreve-se mais uma vez nesta tradição dos pintores atmosféricos, tem muito a ver com esta sucessão de camadas de transparências que criam uma profundidade onde podemos mergulhar, não é? Onde podemos entrar. Ao trabalhar com transparências, quando há um erro ou um acidente, é difícil voltar atrás, porque a camada que vem anteriormente vai sempre aparecer, por mais tinta que eu ponha por cima. É um trabalho de subtração, é um trabalho muito próximo da poesia, do trabalho poético. O trabalho poético não é entendido enquanto materialidade também, não entendido enquanto sentimento ou estado de espírito, mas entendido enquanto um trabalho de redução, reduzir as palavras ao essencial, reduzir as palavras às vezes a um som, às vezes a uma mera articulação, não é? Portanto, assim, um trabalho de redução como este, um trabalho de tornar as coisas, estas camadas cada vez mais impalpáveis, cada vez mais invisíveis. Vou só continuar para terminar esta citação. Havia muitas partes da pintura que não resultavam, então comecei a pensar no que iria fazer com esses bocados de pinturas falhadas. Aqui já estamos a saltar para o último ponto, mas vale a pena ouvir até ao fim. Não podem ir para o lixo, não podiam ser desperdício, e foi do manuseamento desses recortes que começaram a surgir umas dobras, e apercebi-me de que o pano dobrado era bonito quando a luz incidia sobre ele, ou de que podia fazer sentido conjugá-lo com uma pedra. Foi uma coisa bastante natural, até que a maior parte do trabalho, acho que a maior parte do trabalho é sempre bastante acidental, quer se queira, quer não, e essa é a parte bonita. É por isso que se continua a pintar, senão não valia a pena. Bom, há este contraponto, não é? Na exposição, que tem todo a ver com a lógica de pintor, não é? De trabalhar com os materiais, a tinta, a tela, o tecido, o pano, mas ao mesmo tempo também de uma lógica de aproveitamento, como a Carolina também diz, e digamos, esta dobra, a palavra certa é dobra, tão surpreendente que o trabalho levou,
que sofreu, são estas, eu diria, estas pinturas concretas, quase, não é? Um bocadinho... é um termo que vem pelo menos dos anos 60, estas pinturas objeto, não é, com estes pedaços de tela que se dobram umas sobre as outras. Este trabalho de dobras é material, mas também é simbólico, não é? Estes desdobramentos da realidade, estes desdobramentos da superfície, dão-nos esta espécie de tradução material que tem a ver com toda esta experiência. Eu queria só terminar para abrir a nossa conversa, falando de facto voltando ao silêncio e voltando um pouco a este trabalho que talvez não nos reste outro, ou seja, há pelo menos 2 veios na arte, aquilo que chamamos arte contemporânea, pelo menos, há muitos mais, mas há 2 pelo menos, um que tem a ver com, e no que diz respeito à ação do pintor, à ação do artista, e à implicação do artista no mundo. Ela pode ser visivelmente ou explicitamente política, e pode ser também não explicitamente, implicitamente política, não é? Política no sentido de intervir sobre as coisas, no sentido de tentar reparar aquilo que por vezes nos parece irreparável e de eu acho que o Maurício falava sobre isso quando falava do eclipse, não é? Desta disposição, este estar no mundo, esta presença, que eu acho que finalmente é aquilo que mais me parece inamovível no trabalho da Carolina, que é este sentimento inteiro de presença, não é? E por isso é que quando estou perante estas pinturas e sem estarmos em inauguração, vale a pena voltar, não é? E voltar e estar nas salas, é essa ideia de presença que, de facto, como em nenhum outro lugar, julgo eu, nós podemos viver, como em nenhum outro lugar que o lugar da arte, não é? Nós podemos viver, porque é preciso não esquecer que há este mistério insondável, inquestionável, mas insondável, que é a origem da arte coincidir com a origem do homem, não é? Portanto, algo deverá ser muito potente para que continuemos a fazer exposições e a habitá-las. E esta expressão é uma expressão que se habita, de facto. Portanto, espero que possam voltar sem estas palavras e viver essa experiência. É isso. Se calhar falávamos agora, não é? Se calhar abrimos a conversa. Mas também podemos abrir a conversa. Não, abrir a conversa. Coisa. Então, sim. Bom, já agora é que eu abro a conversa. Olá, boa tarde. Viva. Eu queria referir, quando eu entro aqui hoje, não entrei aqui, e vou, de certa forma, pegar numa palavra que disseste aí, e hoje que este meu fim de semana foi envolto a pensar nos museus e a refletir os museus, eu já lá vou, mas em primeiro lugar queria dizer, Carolina, eu entrei aqui hoje mesmo, pela porta 33, é essa abertura a um olhar, e eu hoje entrei aqui e proporcionou-me, tu puseste o nome de Pedra de Sol, podia ser de Kairos, deste momento oportuno, desta luz que nos ilumina, esta toda proposta de olhar o mundo, no mundo de uma complexidade, evade uma complexidade, e tu com a leveza dos teus trabalhos, com a simplicidade das tuas cores, influenciada muito pelo luz solar também, por essa pedra que reflete essa tensão, não é? Que nos faz também habitarmos esta terra, este mundo, mas de facto a tua proposta é uma proposta de luz, é uma proposta de esperança, foi isso que eu senti logo. E eu fiquei triste quando não via ninguém, assim, mas afinal havia debate. Vamos chegar para eu vir aqui ao debate. Eu andava lá nas salas só, mas a luz estava aqui presente e estava aqui contigo. Obrigado. Agora, Nuno, eu queria dizer-te uma coisa. Falaste aí, até falaste uma palavra de trauma, e até traz alguma razão nisso. Mas, de facto, os museus também não são só, como tu disseste aí,
nós habitamos os museus e os museus habitam-nos também. Os museus são lugares do simbólico, são propostas do olhar, são rasgar-nos horizontes, não é? E o Heidegger falava-nos, nós somos um todo, em alemão, seres para a morte. Ora, se nós somos seres para a morte, também temos de ter... Então a nossa vida tem que ter uma perspectiva ética, de uma aproximação com a perfeição, com a beleza, com a estética. E os museus são propostas de estética, de facto. E eles podem, nós podemos habitar os museus e eles podem nos habitar a nós também. E nós procuramos também habituar-nos a esse conjunto. Não só o antropológico, na visão do homem, que faz o espaço, mas eu quero dizer que os museus também podem fazer o homem. E é isso que eu queria só abrir contigo, este diálogo também. Faço uma certa disputácio de visão, mas chamar a atenção que os museus também provocam olhar. Os museus alimentam o nosso olhar e alimentam a esperança. E hoje termino, como comecei, com a nossa artista, com a Carolina, dizendo que tu hoje, Carolina, foste também um bálsamo para o meu olhar também, nessa esperança, nessa leveza, como disse o Nuno muito bem, nessa poesia, nessa transparência que tu fazes nos teus trabalhos. Muito obrigado. Sim, aquilo que eu disse não contraria o que disseste, ou seja, os museus não existem sem as pessoas e não faz sentido existirem sem as pessoas. Não for a prova disso... Bom, isto é uma evidência, e as evidências às vezes não são evidentes para nós, passa a redundância. Mas a prova disso é que quando os museus se extinguem, não é? Temos estes traumas dos museus que desaparecem, devorados pelas chamas, ou sei lá, ou pelas guerras, não é? A prova disso é que eles continuam em nós. Concordo completamente contigo. Eu levo todos os museus, ou muitos museus que visitei desde a infância. E sou um caçador de museus, não é? Tem sido isso que eu faço. Dito isto, como dizer, sim, os museus são lugares estranhos, obviamente, são lugares também traumáticos, no sentido em que são lugares graves, não é? São lugares, quer dizer, a nossa fundação enquanto seres humanos, não é? Vários autores falam sobre isso, dá-se verdadeiramente, não é? Não só enquanto seres humanos, já se percebeu que os animais também têm rituais funerários, mas essa passagem entre a vida e a morte é verdadeiramente o que nos constitui, a simbolização dessa passagem, não é? E a arte é somente isso. É uma celebração da vida, naturalmente, é um métier, é muitas coisas, mas é isso, é esse fazer misterioso, fazer para não sabemos quem. O Manuel Guzmão chamava-lhe faço para um amigo que virá. Já é uma frase bastante complexa. Para um amigo que virá. Aquele que vem, que ainda não conhece, mas que já diz que é um amigo, não é? É a mesma coisa, é aquele mistério de plantar um sobreiro aos 70 anos, não é? Para mim os museus são isso. E são muitas outras coisas, são o trabalho, são a vocação do museu, com todas as suas funções vitais, é já algo bastante complexo. Dito isto, o museu deve ser visto como um lugar frágil, por definição. Um lugar frágil que há que preservar, claro, mas frágil. E temos que viver num mundo em que sabemos que os museus são importantes, mas que, se desaparecerem, temos que sobreviver aos museus, não é? Temos que sobreviver ao desaparecimento dos museus. E eu penso que isso não é garantido. Porque há estes lugares todos análogos ao museu, não é? As bibliotecas, os arquivos, que são, obviamente, lugares que nós consideramos como lugares importantes para a nossa própria constituição enquanto grupo, enquanto comunidade, mas estamos a esquecer-nos de coisas evidentes, que os museus não nos vão salvar, não nos salvarão se não fomentarmos, se não preservarmos a nossa memória, se não a praticarmos de uma maneira ativa, não é? E o museu muitas vezes é uma desresponsabilização, não é? Pronto, algo que está ali, há esse sentimento, é um sentimento, por um lado, acho que é bastante bonito, que é
aquilo que ali está dá-me segurança, dá-me estabilidade. Pronto, pois o sarilho é quando o museu incendeia, não é? Eu já tive vários traumas de museus que eu ia frequentemente e que depois desaparecem. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando incendiou, foi para mim uma desgraça pessoal também. É uma desgraça coletiva, mas individual, porque havia ali algo que... E o que é que sobreviveu no museu? Mais coisas, porque havia reservas fora do edifício. O meteorito do Bendegó, não é? Maravilhoso, não é? Nem foi algo feito por mão de homem. Portanto, é isso. Quando eu falo do museu, falo sempre como algo que eu acho que tem que ser repensado. Nós sabemos que tem que ser repensado. Mas pronto. Mas o museu é isto também, é este lugar que a Carolina criou, é uma árvore em que nos abrigamos, em que falamos. Dito isto, a tradição oral, no fundo é o que estamos aqui a fazer, parece-me sempre mais potente que todos os museus e as bibliotecas do mundo. Parece-me. Porque as bibliotecas e os museus nasceram da tradição oral. E se nos ocupássemos um pouco mais disso... Isto pode parecer assim leviano o que eu estou a dizer, e é, de uma certa forma, porque... Mas acho que estamos a esquecer-nos dos elos entre nós. E este é o momento para se pensar isso, não é? Está tudo em explosão, não é? E é terrível... é terrível. Até é terrível falar de museus quando o mundo está a implodir desta forma, não é? Mas pronto. É uma coisa tão gráfica. Ias a dizer? Ia falar qualquer coisa. Então vai, isso aqui. Se quiser terminar o fio. Eu já terminei. Ok. Carolina, nem sei o que dizer depois dessa. É um choque quase. É quase olhar para o sol diretamente. Não sei, queria perguntar mais esse processo de pensar a luz dessa forma, num jeito transparente, como já falaram aqui, mas de um jeito quase ilustrativo do que é um sol, do que é uma luz, de como ela bate na pedra, de como ela não bate. Essa forma assim. Tem piada que o Nuno ainda há bocado estava a dizer que quando escreve fica em transe e depois não sabe como é que as coisas acontecem. Eu acho que isso é um bocadinho assim na pintura, é um bocado difícil descrever esse processo. Por exemplo, eu acho que eu não sou da teoria, eu não é da teoria, mas eu acho que a minha teoria é a prática. E tentar explicá-la é mesmo muito difícil, mas como é que se representa o sol? Pá, não sei. Às vezes há um exercício muito simples que é fechar os olhos depois de teres olhado para uma fonte luminosa muito direta ou muito forte, e quando tu fechas os olhos consegues ver essa luz dentro da retina e depois tentas transportá-la para a pintura. E eu acho que essa forma é muito útil para a maneira como faço as pinturas, porque ela ajuda-me a perceber que cores é que eu tenho que transportar para o suporte. E esse acumular de camadas, porque ele começa e acaba sempre em camadas, e eu começo sempre com as três cores primárias, e então também é um processo muito de teoria da cor e de como é que essa subtração, como é que se guardam espaços de luz e como é que se subtrai outros. Mas é assim um processo super confuso e caótico, mas que depois o processo final tenta apagar esse caos todo. Eu não sei explicar de outra forma. Acho que todo pintor, pelo menos, entende isso de certa forma, que é um processo totalmente caótico, principalmente em trabalhar com... Às vezes não é, mas... Não sei, eu consigo me identificar consigo, pelo menos, que é um processo totalmente caótico e dá em tantos lugares e acaba em tantos lugares que é... Mas é muito difícil se sentir pleno quando você olha para uma coisa, principalmente numa pintura, quando você olha e se sente pleno. Não uma coisa simples, eu falar simples, mas eu acho que é a palavra errada, eu já não tenho palavras, mas é muito... É se sentir pleno, olhar para o íntimo, como tinham dito, como o Bruno disse.
Não sei, assim termina. Não, obrigada pela tua pergunta. Não sei se... Aquilo que dizes ser o caos, acho que tem muito a ver com... Eu percebo isso, porque tem muito a ver com... Tu incorporas coisas, estás sempre a incorporar, não é? E depois tens uma maneira de ver e tens um treino, não é? Esse aperfeiçoamento que vais fazendo de ti próprio ao longo da vida e que pode ter um nome qualquer, de uma profissão qualquer, mas que na realidade é um aperfeiçoamento individual que fazes sempre. E ainda hoje, que a gente vê tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho Sim. que esse aperfeiçoamento fica cada vez mais difícil. Mais difícil, acho que De o olhar uma sistema. imagem e saber exatamente o que você quer saber dessa imagem, o que você pode tirar dessa imagem, e que você ficar embriagado de tanta coisa de ver, de tanta coisa que você vê, assim. Abrir um telefone hoje é se embriagar de imagens a todo momento. E eu acho que esse aperfeiçoamento de se sentir pleno quando você olha para uma coisa é muito difícil hoje em dia. Mas esse treino que fazes, que é técnico por um lado, não é? Aprendes a pintar, não é? Não se pinta com ideias, pinta-se com... e depois tudo à volta, não é? Depois essa poética ou essa política, esse entendimento que tens do mundo, as coisas que queres dizer, estás a dizer coisas, a pintar, não é? É algo que, quando há propriamente o lugar da ação, quando saltas, não é? É o salto do tigre, não é? Como o Borges dizia, já é um processo de esquecimento, não é? Eu estou convicto disso. Claro, quando estou a escrever, estou a medir as palavras, não é? Claro. Mas as palavras vêm umas com as outras, elas chamam-se umas às outras. E depois aquilo que é importante é não leres mais o que escreveste, no sentido. Senão estás sempre a corrigir, não é? É reparar. Era como o Bonnard, não era? O Bonnard que fazia isso. Tinha que acabar a pintura para ir para a exposição, mas depois uma pintura nunca está acabada, não é? Só se fores muito autocomplacente, não é? E levava a paleta debaixo do casaco e dar os últimos retoques, era uma coisa que não dava. E por isso, sim, nunca está acabada. As coisas nunca estão acabadas. A verdade é essa, não é? Mas a questão é, se calhar eu lanço uma pergunta. Não propriamente à Carolina, porque não se faz estas perguntas aos artistas, porque... quantos anos é que a Carolina tem? Ou quantos séculos é que a Carolina tem? A Carolina tem a idade dela ou tem outra idade? Quer dizer, quando vemos esta pintura, é o quê? É uma pintura... De quando são estas obras? De onde vêm? Não é? De onde vêm? Vêm, se calhar, do Porto Santo, mas vêm de muitas outras experiências. É interessante, não é? Será que é uma pintura de uma pessoa que tem... Não sei, não vou perguntar a tua idade, mas é uma pessoa jovem ou não é? É de uma pessoa jovem, talvez... no sentido em que é nova, não é? Mas é de uma pessoa que tem outra idade do que aquela que é a idade física, portanto. Não sei se sabem, se querem responder ou não. A Carolina não vai responder sobre a idade dela. Não, eu percebi a provocação, mas ela contém em si séculos de história. Exatamente. É uma coisa que temos que falar. Claro. E ela traz isso, ela foi educada numa cultura. Agora, ela tem uma coisa que ela disse ali, não é? Tal como a Lourdes, também habitou esta casa, falava das sombras, tu agora há momentos falaste das sombras que te provocam também, e que provocam essa memória imediatista. E quando tu consegues explicitar essas sombras com luz, que é o que eu sinto nos teus quadros, é uma luz, há uma transparência, há uma leveza, há uma pureza no teu olhar, não é? E procurares o imediatismo da natureza, daquilo que te provocou em ti, quase como impressionista. Podemos até dizer que os teus quadros são muito impressionistas, não é? Porque eles são eivados de natureza, de luz. E, portanto, eu acho que ela tem essa dualidade. Ela consegue o olhar dela, da idade dela, do tempo dela, mas também ela transporta em si toda a sua técnica. Quando ela usaste a palavra das cores primárias, é uma cultura, é uma história, é uma memória aí por trás. É todo um ensinamento, uma pedagogia. É que as pessoas hoje esquecem-se precisamente, prendem-se muito com as questões da técnica e hoje cada vez mais, e das didáticas, mas nós temos cada vez pensar mais na pedagogia. A pedagogia é passar da informação para o conhecimento
e do conhecimento, transformá-lo em educação. E isso por isso é que ela em si, não é? A nossa artista hoje, aqui em presença, é homenageada por todos nós, e ela homenageou-nos também com a sua proposta, porque no fundo a Porta 33 abriu hoje uma nova proposta, que foi a tua. Tu és a história dos tempos e dos séculos, mas também és o teu tempo. Exato, e eu pensava nisso, pensava como podemos aprender sem ser com palavras, podemos aprender com imagens e com isso eu acho que é muito comovente, não é? De aprendermos com estas diferentes trajetórias, com pessoas mais novas do que nós, aparentemente mais novas, não é? Acho isso... Não, concordamos. Claro que concordamos. Essa ideia toda vem também quando ela fala da pedra do sol, que é uma pedra anciã, quase, como ela disse. Traz muito essa ideia de ensinar alguma coisa, literalmente um monolito, uma pedra, literalmente, na ilha. E isso traz muito essa ideia de pedagogia, só que da natureza em si. Então, um olhar meio primitivo, do humano para a terra. Eu não gosto muito de falar em público, mas acho que tem a ver com isto que estavam a falar, que é, acho que é um privilégio termos uma espécie de registro que é feito a partir de algo que é visível e que nos transporta para algo que é invisível, através da pintura. Ou seja, eu vejo aqui um exercício de pintura para algo que te diz alguma coisa, que é íntimo, que é íntimo. E isso é um privilégio para nós, observadores, como chamamos os tais organismos vivos que habitam os museus, podermos ter acesso a isso e quase nesse registro que é de algo que a mim me parece fugaz, que é esta incidência do sol, etc., que fica aqui cristalizado através desta visão íntima da Carolina. Pronto, e é um exercício que acho que também é importante pensarmos do ponto de vista técnico e da pintura e do tempo e dessas camadas que existem, até de próprias referências que estão nesse inconsciente, palavras de Friedrich. Portanto, também tem essa profundidade desse campo que ele também sugere através das suas pinturas, e o facto de haver essa anulação do gesto que permite também essa profundidade que também vai beber um bocadinho essa história ou essas coisas. E por isso, obrigada por ler. Não, obrigada eu. Bem, acho que é o tempo de brindarmos, não é? Então, brindemos, não é?